Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Na sabedoria de Salomão, Deus é lembrado na evangelização dos outros que ainda não conhecem o Senhor. Essa oração de Salomão foi inspirada por Deus, a melhor manifestação da sabedoria que Deus lhe tinha dado. Oração em que Salomão claramente lembra quem é Deus, quem somos nós, os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazendo separação, mas Deus sendo misericordioso, querendo nos receber. No Antigo Testamento, Deus estaria no templo para receber a todos que o procurassem, para conserto, para fazer justiça, para vingança, para ter misericórdia na hora da disciplina, do castigo de Deus. Deus estaria pronto a receber, desde que a pessoa fosse a Ele. A Bíblia traz história de pessoas que no final ficaram doentes e não procuraram a Deus. Por exemplo, o rei Asa, porque confiou nos médicos. O rei Uzias, que também foi um rei bom, no final ficou leproso, e nós não vemos em nenhum momento ele se voltando para Deus para se corrigir, se consertar e pedir a cura. Deus poderia curá-lo. Nós vemos alguns outros que se conformaram com o destino, mas não se arrependeram. Por exemplo, o rei Ezequias, que pediu aqueles 15 anos a mais na vida e não manifestou gratidão a Deus, nem se arrependeu daquilo. Ele pediu mais tempo, Deus deu 15 anos, ele teve o filho que foi uma praga, o Manassés, que esgotou a paciência de Deus, e por causa de Manassés, Deus decidiu não mais voltar atrás e deixar de destruir Jerusalém. Pelo contrário, Deus continuaria. Mesmo que houvesse reis bons depois do Manassés, mas Deus não voltaria atrás, não deixaria de destruir a cidade de Jerusalém e o templo. Manassés foi aquela praga, mas o Ezequias não se arrependeu daquilo e morreu assim meio de qualquer jeito, passando o reino para uma transição terrível em direção ao pecado, apostasia e a idolatria. Mas eu quero focalizar aqui nessa oração, o Salomão confirmando isso, que Deus é justo. Para se aproximar de Deus, a pessoa precisa vir arrependida. Deus sempre estará aceitando. A oração de Salomão foi nesse sentido: Senhor, todos que aqui vierem, conhecendo cada um a chaga do seu coração, o Senhor receba e perdoe. Deus respondeu com fogo, manifestando a aceitação daquela oração. E eu quero trazer um paralelo para nós. A igreja é para ser um povo sacerdotal de Deus, um povo intermediário entre Deus e o mundo. A igreja é para levar o evangelho ao mundo, é para trazer o mundo a Deus, trazer as pessoas do mundo para Deus. A igreja é para fazer a ligação, o elo de ligação entre Deus e o mundo. A igreja é para levar a luz de Deus para o mundo. A igreja é para levar o sal de Deus para salgar a terra. A igreja é para ser o povo sacerdotal, para levar a Deus as súplicas, os pedidos, as necessidades do povo. A igreja é para orar em favor das autoridades. A igreja é para exercer esse trabalho de sacerdote, de entrar na presença de Deus orando, intercedendo pelos que estão à sua volta. Normalmente isso não é lembrado nas igrejas. As igrejas focalizam o bem-estar dos seus membros, daqueles que estão ouvindo. As igrejas focalizam o sucesso numérico e não
a aceitação de Deus. Eles não estão preocupados, os grandes líderes, em agradar a Deus. Eles estão preocupados, em primeiro lugar, com o seu sucesso, a sua reputação, o seu ministério, a sua imagem, o número de pessoas que os seguem. Eles estão preocupados com essas coisas e não com... Eles não estão preocupados em primeiro lugar com a glória de Deus. E é bom a gente lembrar o Salomão nessa oração em 2 Crônicas, ela está também em 1 Reis, mas em 2 Crônicas, no capítulo 6, o versículo 32, Salomão diz: olha, o objetivo é para que todos venham a temer o teu nome, e também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel. Esse é o objetivo, a fim de que todos os povos da terra conheçam o Senhor. Jesus orou pela unidade dos seus. Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, eles também sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Os crentes estão divididos, denominações brigando contra denominações, fazendo disputas e concorrência, cada um exaltando o seu nome, seu gueto, o seu grupinho, e não se unem. O mundo está sendo horrorizado com o mau testemunho dos crentes. O mundo está se despertando em ira contra a falsidade dos líderes religiosos que usam a igreja para se enriquecerem, se engrandecerem e não se voltam para Deus, não tem simpatia. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais sentindo ojeriza, repulsa pelos crentes, por causa do mal testemunho. E Salomão orou: Senhor, que esse templo não seja motivo de discórdia, de confusão, de vaidade, de ajuntamentos, que esse templo seja um local onde as pessoas venham te buscar, uma casa de oração para todos os povos, que esse local, Senhor, seja um ambiente onde o estrangeiro venha te buscar e te conhecer. Isso aconteceu poucas vezes. A rainha de Sabá, o eunuco que veio a Jerusalém para conhecer a verdade, e outros que vinham de terras remotas, estrangeiros, para tentarem conhecer a Deus ali em Jerusalém. Essa foi a oração de Salomão: que todos os povos da terra venham a te conhecer. Nós deveríamos zelar por isso, a igreja ser um povo missionário, evangelizador. Em cada culto, nunca nos esquecermos dos de fora. Em cada oração, em cada atuação nossa, sempre lembrarmos de missões, da evangelização dos que estão à nossa volta, orando, intercedendo pelas autoridades no nosso meio, pelos que não conhecem o Senhor ainda e estão à nossa volta, orando, pedindo a Deus, intercedendo por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós deveríamos estar sempre lembrando disso. Mas você que participa de cultos, lembre o culto onde esses assuntos são tratados. Não são. Os dirigentes estão preocupados em agradar a plateia. O culto não é nem para Deus, é para a plateia. É triste isso. O culto não é um culto a Deus, é uma sessão de show religioso para agradar a plateia e que
cada um ali se sinta bem. Infelizmente, mas o Salomão manifestou essa sabedoria. Senhor, que todos os povos da terra venham a te conhecer. Nunca deveríamos esquecer isto. Nunca deveríamos esquecer a nossa chamada. Cada líder teria que levar seus liderados a orar, interceder pelos que estão à sua volta, levar a palavra, levar o amor. Em cada reunião de célula, de grupo, reunião de oração, as pessoas que estão sendo evangelizadas, que fossem lembradas aqui em oração, os crentes fracos, os irmãos afastados, todos deveriam ser lembrados aqui em oração. Os pastores deveriam levar os líderes a exortar os liderados. Em cada célula, não só a reunião voltada para a própria célula, mas outra atividade voltada para os de fora, para amar e abençoar os familiares, os vizinhos, os colegas de escola, os colegas de trabalho, as autoridades no seu bairro, na sua cidade. Deveria sempre haver alguma atuação de cada cristão, pelo menos uma vez por semana, mas deveria haver atuação de cada cristão em relação aos de fora, e que nas células cada um testemunhasse como está o seu testemunho no ambiente de trabalho, na escola, na família, entre os vizinhos. Meu irmão, você está sendo luz entre os vizinhos? Minha irmã, como está o ambiente ao seu redor, sua família? Meu irmão, como está seu testemunho na escola? Você está falando de Jesus para alguém? Isso precisa ser lembrado nas células. Isso faz parte do relatório que agrada a Deus. E todos nós deveríamos estar atuando em favor do mundo à nossa volta, para sermos luz para eles. Todos nós temos que estar envolvidos nisso. Os líderes precisam lembrar aos seus liderados. Os pastores precisam empurrar seus líderes para cuidarem dos liderados e não se esquecerem de que nós somos colocados por Deus para abençoar os que estão à nossa volta, para sermos um motor evangelístico, levarmos a palavra de Deus para os que não conhecem, amar os que estão fracos, ir buscar os afastados. Cada um de nós, os líderes têm que empurrar seus liderados nessa direção e os pastores exortarem os líderes. O Salomão lembra isso nessa oração. Nós temos esse privilégio de Deus de sermos chamados para abençoar os demais. Nunca se esqueça, as autoridades precisam da igreja, da oração do povo de Deus. Os seus vizinhos precisam do amor, da oração em favor deles. Os seus parentes, os seus colegas de escola, de trabalho, também precisam da sua atuação, da sua oração a favor deles. O verdadeiro cristão nunca se esquece os de fora. Deus nos chama para sermos bênção para os que estão à nossa volta. Você está sendo? Você está caminhando nessa direção? Onde você está? Os líderes estão exortando para você nunca se esquecer os de fora. Comece a lembrar essas coisas e o Espírito Santo trabalhe no seu coração aquilo que cabe a você, que compete a você e que Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você.